Uma das coisas mais incríveis que acabou acontecendo em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa foi, sem dúvida, o retorno dos vilões do Homem-Aranha. Alfred Molina, William Dafoe, Jamie Foxx, todos esses vilões retornando a reinterpretar os seus vilões que eles fizeram nos filmes que tanto nos marcaram, foi algo muito incrível de nós ver. Mas uma das grandes perguntas que ficou até hoje, desde o lançamento desse filme, foi qual foi o exato momento que esses vilões foram tirados da sua realidade? Qual foi o momento que o Dr. Octavio saiu, o Lagarto, o Electro, que foi o mais confuso de todos? Isso e muito mais você vai descobrir no vídeo de hoje. Para aqueles beleza, tá falando aqui, é Spire. Eu vou falando aqui já no início do vídeo. Eu te desafio você ficar até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que você ficou enganado qual foi o exato momento que eles foram tirados. Então, vamos lá pra você já entender o que é o vídeo de hoje, então, né? Então, cheio de enrolação? Vai, Venom! E falar em Venom, vamos realmente começar por ele, né? O Venom é um dos únicos personagens que, de fato, a gente tem a exata confirmação qual foi o exato momento que realmente ele foi nos tirado. Porque, de fato, é nos mostrado exatamente isso. Que foi na cena pós-crédito de Venom 2, Tempo de Carnificina. É nos mostrado que, de fato, ele estava na sua realidade, em uma ilha, no Havaí, e ele estava lá, basicamente, conversando com o Venom, estava lá deitado, conversando justamente sobre os Venoms do multiverso, como é a relação dele entre esses Venoms multiversais, tanto que eles mesmo dá uma referência do Homem-Aranha 3, mas aí é ali que rola uma mudança temporal, realmente nos mostrando como é esse teletransporte para outra realidade. E aí nos mostrando que ele tá na realidade do Tom Holland e que ele já conhece aquele tal Homem-Aranha, aquele cara da roupa vermelha e azul. É um dos únicos momentos que de fato é nos mostrado realmente o vilão que foi no teletransportado. Mas já que para outros vilões, que aí a parada fica mais interessante, bom, indo agora para o Lagarto já é uma coisa muito mais interessante. O próprio Lagarto, ele já conhecia o próprio Max Dillon, que no caso é o Electro. E por ele conhecer realmente o Max Dillon, por conta da, por assim dizer, da grande revolução que ele fez com a energia renovável, utilizando peixe, muita coisa assim do tipo, a usina elétrica, o Dr. Connors foi uma das únicas pessoas que realmente reconheceu o próprio trabalho do próprio Electro e até mesmo conhecia ele. Tanto que até mesmo tem uma cena que mostra que ele já conhecia ele, no caso, o visual antigo do Max Dillon, o visual que ele era um Betinha da vida. Lagarto. Falando nisso, o que houve com você? Pelo que eu me lembro, você tinha dente torto, óculos e cabelo ralo. Decidiu mudar o visual? Eu posso mudar o seu visual de verdade. Mas assim, usando essa mesma cena como referência, é nos revelado que de fato o Max Dillon fala para o Lagarto que ele já tinha feito, e o próprio Lagarto confirma que ele fez um experimento da cidade, ou seja, que ele queria transformar todo mundo em lagarto. Até que se transformou no lagarto. Depois tentou transformar todo mundo da cidade em lagarto. Foi mó doideira. Não era nos confirmando que o exato momento que de fato o Lagarto foi tirado na sua realidade foi já na cena pós-crédito de Espetacular, onde ele já estava na cadeia e aí veio um cara para conversar com ele e aí mostra no pescoço dele uma leve marcação de lagarto, que o corpo dele está se transformando novamente no lagarto. E é nesse momento que de fato ele é removido dessa realidade e é colocado já no filme de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Mas agora realmente já falando do Electro, vamos lá. O Electro é um dos personagens mais interessantes, porque ele foi um personagem que até hoje é muito complicado de se falar. Porque é o seguinte, de fato, todos os vilões, fora o Electro, só foram vilões que conheceram que, de fato, o Homem-Aranha é o Peter Parker. Até mesmo o próprio Venom, que nunca viu o Homem-Aranha na vida, mas a própria ligação canônica dos quadrinhos nos mostra que os simbiontes têm essa ligação de saber quem é o Homem-Aranha. Mas o Electro já é diferente. Ele não era pra estar no filme do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. O Electro é um personagem até que bem simples pra falar qual foi o momento exato, mas tem essa complexidade, né? Queria também saber de você, o que você acha realmente sobre o Electro? Você acha que ele já sabia que o Homem-Aranha era o Peter Parker? Talvez ele era de uma outra realidade que sabia que era o Peter Parker? Enfim, comenta aí embaixo, eu quero muito saber. O exato momento que realmente o Electro foi realmente tirado da sua realidade, até mesmo é nos mostrado realmente qual foi o momento que ele foi teletransportado. Que o momento que ele foi tirado foi literalmente minutos, segundos, diria milésimos antes de ele jogar no Vasco. Pois é, antes dele realmente morrer, antes realmente ele explodir por conta da sobrecarga, ele de fato foi naquele momento que iria causar o Kabum, que de fato ele foi tirado da sua realidade. E aí foi colocado realmente para o universo do Homem-Aranha, do Tom Holland.
Ah, qual é? Eu vou falar pra vocês, eu tava quebrando a cara do Homem-Aranha. Ele confirma. Só que ele provocou uma sobrecarga, eu fiquei preso na rede, absorvendo dados. Eu tava quase virando energia pura. E aí Aí... Caramba! Eu ia morrer. Max, você sabe, se eu morrer... Mas enfim, agora que nós realmente falamos de todos os vilões de Tasman, agora vamos realmente falar sobre os vilões do Tobey Maguire, começando pelo melhor de todos, o Dr. Octavius. O Dr. Octavius, ele é um dos vilões que, esse daqui, até que é bem mais simples, tanto que até mesmo ele fala qual foi o exato momento que ele foi tirado. Que é o seguinte, durante aquela masmorra de um bruxo, ele está lá e ele fala qual foi o exato momento que eles foram tirados. Que foi exato o momento, tanto que até mesmo ele especifica a cena qual foi o momento exato. Que é quando ele está lá, já na batalha final, onde ele já cai, e no momento também que o Peter Parker tira a máscara e revela que o Homem-Aranha era o Peter Parker, ele descobre que é essa versão do Homem-Aranha, mas aí, quando eles estão lá conversando, falando justamente sobre como parar a máquina, e o Dr. Octavius falar que não quer parar a máquina, e ele agarra o Homem-Aranha pela garganta, foi naquele momento, exatamente naquele momento, que ele foi tirado. Que absurdo! O Homem-Aranha queria parar o meu reator de fusão. Então eu parei ele. Eu segurei ele pela garganta e depois eu apareci aqui. Ah, qual é? Bom, o Homem-Aranha, ele é um caso até que mesmo muito curioso, porque muita gente, de fato, eu até mesmo achava que era isso, mas até mesmo muitos fóruns falavam essas coisas, é que o Homem-Aranha foi tirado no exato momento do Homem-Aranha 3. Lá naquela cena onde ele tá literalmente indo de estralo de dedo de Thanos, onde ele tá evaporando, e basicamente é naquele momento que ele é teletransportado para a realidade do Homem-Aranha no Home. Mas na verdade não. Existem vários pequenos indícios durante o filme do Homem-Aranha Sem Volta para Casa que nos mostram que esse Homem-Aranha, o Flint Marko, cara, ele é uma pessoa que tá há muitos anos já vivendo como Homem-Aranha. O próprio fato dele ver o Peter Parker e conversar com ele, mesmo parecendo como se fosse realmente uma intimidade, e até mesmo querendo realmente ajudar ele, dá-se um indício que essa versão do Homem-Aranha não saiu no exato momento de Homem-Aranha 3, mas já em 2021, que foi a data de lançamento do filme. Por conta desses pequenos indícios que, pelo que parece, após o final de Homem-Aranha 3, o Flint Marko acabou tendo sua pequena redenção e acabou fazer trabalhos mais dignos, virando um predeiro da vida. Basicamente, em alguns momentos que ele podia ajudar o Homem-Aranha com seus poderes de Homem-Aranha, ele ia lá ajudar, e até mesmo criando uma pequena amizade entre os dois. Foi nesse exato momento que o Homem-Aranha foi tirado, que no caso foi nos dias atuais. Agora, realmente, pra gente, vilões que mais incríveis, né? Um segundo melhor vilão, né, do Homem-Aranha, que é o próprio Duende Verde. O Duende Verde, ele caiu do mesmo vale, né, da mentirada, que é de fato o pessoal falar que ele saiu no exato momento que ele estava lutando contra o Homem-Aranha, ou até mesmo no momento que ele ia morrer através transpassado pelo planador. Mas, na verdade, não. A gente tem que levar em consideração da continuidade dos vilões. Se a gente for realmente levar a continuidade dos vilões, a gente acaba percebendo que é o seguinte: no próprio filme Homem-Aranha Sem Volta para Casa e no filme do Homem-Aranha de Tobey Maguire, nós temos uma frase que se repete muito nesses dois filmes, que é, na verdade, duas ações que se repetem muito nesses dois filmes, que é o próprio Duende Verde atacar a Tia May e o próprio Duende Verde falar Homem-Aranha quer sair para brincar. Porque eu não significando isso, pode até mesmo parecer nada a ver, mas faz muito sentido. No próprio Duende Verde, não só ele, mas também todos os personagens que foram citados nos vídeos, eles estavam em processo de desenvolvimento naquela linha temporal. Então certos eventos que iriam acontecer não acabaram acontecendo, como por exemplo o Dr. Octavius voltando para sua terra e não tendo aquele diálogo com o próprio Peter Parker falando: um dia me falou sobre inteligência, me disse que era um dom que devia ser usado para o bem da humanidade. Não um privilégio. E no próprio filme do Homem-Aranha Sem Volta para Casa, o Duende Verde que a gente conhece, os filmes do Tobey Maguire, ele de fato passou por tudo isso. Só que no Duende Verde de Homem-Aranha Sem Volta para Casa, ele ainda não tinha passado na primeira etapa. Por isso que o momento exato que ele de fato saiu naquela realidade do Homem-Aranha de Tobey Maguire, o universo do Sam Raimi, que ele de fato já iria
ia atacar a Tia May, antes de ele atacar a Tia May, naquela conversa que ele tá tendo com ele mesmo com a máscara, foi naquele momento que de fato ele foi puxado. E eu sei que isso pode parecer meio confuso, mas foi naquele exato momento que ele acabou realmente saindo da sua realidade. E sem dúvida, o Duende Verde nesse filme foi um dos vilões mais incríveis realmente a gente vê, realmente voltando a se tornar aquele filme. Só que uma das coisas que acabou gerando muita dúvida, e eu até mesmo queria falar com vocês aí, pra vocês comentarem nos comentários, que quem sabe até mesmo isso se transforme no vídeo. Na sua opinião, qual foi o pior Duende Verde? Foi o Duende Verde do Homem-Aranha do Sam Raimi ou foi o Duende Verde do Homem-Aranha de Tom Holland? No caso, é o mesmo personagem, só que qual foi, por assim dizer, o pior Duende Verde, o mais cruel? Comenta embaixo, quero muito saber realmente sua opinião. E por favor, se você assistiu até aqui, se inscreva no canal para recompensar esse trabalho, para trazer esse vídeo de história, esse vídeo de curiosidade sobre o Homem-Aranha. Queria saber se você de fato realmente sabia qual foi o exato momento. Por favor, comenta aí embaixo, quero muito saber. E é isso. E se você gosta muito do Homem-Aranha, aqui é um canal perfeito para você que é fã desse personagem incrível que nós tanto amamos. Aqui tem histórias, curiosidades, tops, análises, reviews, tudo relacionado a esse herói que nós tanto amamos. Estamos aqui mais de 5 anos, 6 anos na verdade, falando sobre esse personagem. E eu queria muito que você ficasse aqui já pra gente celebrar esse 7º ano de canal Spider-Boy. Enfim, é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreva, comenta aí o que você achou do vídeo. E é isso. Um beijo, um abraço, falou e tchau. Taking that crown from you.